Olá, meus queridos amigos, muito boa noite aí para todos vocês. Começando mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho, quarta-feira, dia 20 de fevereiro. Pílula noturna, você já sabe que nos acompanha aí, bate-bola do bem, não é? Nosso espaço de interatividade. Gente, para quem está chegando agora, eu sou o Ricardo Melo. Né? E com muito carinho a gente prepara todo esse projeto para vocês. Para você participar, você sabe, basta entrar lá no nosso site, institutonamastê.com.br e manda sua questão aqui para a gente. Hoje, meus amigos, eu queria abordar uma situação bastante delicada, né, no que diz respeito a relacionamentos. É uma senhora e ela afirma ter dificuldade em manter-se fiel ao marido. Ela fala que ela ama o marido dela, mas que tem uma espécie de compulsão sexual, que é algo que vem desde a adolescência, que ela tem tentado lutar contra, mas que parece que às vezes é mais forte do que ela. E ela diz que tem uma filha, que ela guarda segredo disso tudo, que às vezes ela acha que vai explodir, que é amaldiçoada, já disse que foi em diversas igrejas, mas que nada adiantou. Então, ela recentemente teve contato com o espiritismo e ouviu falar que muitas vezes a gente traz tendências de, abre aspas, vidas passadas. O jeito que ele escreveu, né? E ela pede que eu faça um comentário a esse respeito. Tá bom? Então, vamos conversar aqui a esse respeito com todo carinho, naturalmente mantendo o devido anonimato, né? Respeitando a particularidade da nossa ouvinte amada. Gente, o que acontece? Todos nós, quando reencarnamos, trazemos, claro, tendências de hábitos que nós costumávamos nos expor no passado. Independente de quem nós estamos hoje, né, e eu estou propositalmente usando aqui o verbo ser no sentido de estar, porque a gente está em transformação, com certeza nós estivemos ontem, no passado, com tendências diversas. Por exemplo, hoje você vê uma pessoa e fala, meu Deus, mas essa pessoa ela é muito tranquila. Hoje, né? Será que há 200 anos atrás, quando ela estava numa outra existência, ela era assim também? Provavelmente não. Nossa, mas hoje essa pessoa, meu filho, nossa, ele é tão capacitado, inteligente, uma ótima memória, graças a Deus, que bom, hoje. Mas será que há 500 anos numa existência ele era assim? Então, onde eu quero chegar? Seja tendências positivas que afetam o intelecto, ou principalmente as mais importantes que afetam, gente, a nossa conduta ético-moral, elas vêm se desenvolvendo com o passar do tempo. Então, quando a gente tem uma sensação que se repete e nos faz mal, como uma tendência ao excesso da energia sexual, isso é um claro sintoma de desequilíbrio, muito provavelmente causado por alguma herança do passado. Seja por vivência, né, exposta a hábitos nocivos nessa área da sexualidade. Aliás, isso é algo muito comum, gente, na humanidade toda. Você pode ter certeza, você tem milhões e milhões e milhões de pessoas, se não passar da casa do bilhão encarnado, e provavelmente deve passar com dificuldades na mesma linha. Mas como essas questões sexuais elas são delicadas, ninguém fala delas abertamente, concorda? Mas sofrem em silêncio. E o que é pior, algumas dão vazão a isso tudo. Aí destrói os seus lares, destrói os outros lares, muitas vezes acaba gerando uma série de crimes passionais. Por quê? Porque a pessoa não consegue lidar com o impulso dela, ela quer matar o desejo, a vontade dela, como muitas vezes, né, nós fôssemos um animal irracional que age por instinto. Então a senhora está de parabéns e eu quero estimular isso aqui, porque apesar da sua dificuldade, olha que legal, a senhora está sendo humilde, né, de abrir seu coração aqui para gente, de buscar apoio, suporte numa questão que eu entendo e respeito muito, porque eu sei que é delicada. E aí fica uma lição para todos nós. Como é que a gente reverte esse processo? É um trabalho, gente, em conjunto. Não é? A evolução é um trabalho, né, que exige de nós esforço, muita fé, né, determinação, mas ele é feito em várias frentes. Não existe uma fórmula mágica. Então, assim, eu vou rezar, vai resolver. Vou em uma igreja resolver. Não, não é assim. Então, dependendo da situação que a gente está inserido em termos de tendência, o trabalho com o terapeuta é fundamental. Por quê? Porque na terapia você vai falar de conteúdos que estão no seu inconsciente e você não sabe, e o terapeuta vai te ajudar a identificar isso, trazendo a consciência. E, gente, isso ajuda demais. Quando você busca o equilíbrio espiritual, indo numa fraternidade, ainda mais numa casa espírita, em que as pessoas são mais receptivas a essa ideia do passado do que outras religiões, ao invés de ser julgada ou taxada de louca, você vai ser compreendida e vai ser estimulada a fazer o evangelho no seu lar, exatamente para mudar seu padrão vibracional, mudar as companhias espirituais que te acompanham e, sem dúvida alguma, gente, a prática do amor, do trabalho voluntário faz uma diferença grande. Estou falando sério. Quando a gente cuida
de algum distúrbio psicológico, né? Pelo prisma da ciência, seja fazendo uma terapia, ou mesmo consultando um psiquiatra em casos mais graves, até tomando remédio, mas enfim, a gente faz a parte da ciência, correto? A gente precisa do mesmo jeito fazer a parte espiritual, porque uma dá suporte para a outra. Né? Porque na parte espiritual eu vou cuidar do meu lado emocional, eu vou reformular meu comportamento e fazer a caridade faz com que eu atraia bons amigos espirituais e as energias antigas que ficam esperando que eu caia de novo na mesma tentação para que eles também se beneficiem desse tipo de energia de desequilíbrio, elas vão se afastando quando percebem que eu mudei. O que não pode é a gente achar que de uma hora para outra, no ato de desespero, de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou seja lá o que for, vai tudo se resolver. Não. Gente, tendências são formadas no decorrer de séculos, às vezes de milênios. Elas não terminam em 10 minutos porque eu estou fazendo uma oração que muitas vezes nem é do fundo do meu coração. É simplesmente porque eu quero me livrar do problema e não porque eu quero me transformar num ser humano melhor. Ok? Então, o que a espiritualidade superior nos propõe é a transformação do ser, é a transcendência do homem velho, né? Do ser humano antigo para um ser humano renovado, do terceiro milênio, conectado com Deus, com a essência divina, com amorosidade verdadeira, com respeito de todos os seres, no aqui e agora. Então, que Deus abençoe a senhora nesse seu processo de resgate interior. Lógico que conte sempre com a gente. Siga adiante, sem medo, sem culpa, mas siga adiante. Não se deixe envolver por essa energia. E todos aqueles amigos que se sintam identificados, né, ou tocados por esse tipo de questão, que possam seguir também o mesmo caminho. Tá bom? Gente, olha, uma das coisas que ajuda, além de tudo isso, claro, é estar participando de um projeto em grupo que te dá suporte, né, que te auxilia. Isso é o Uninamastê. Faltam só 4 dias para a gente fechar as inscrições do Uninamastê. É sério. Muita gente ainda está em dúvida, perguntando, mas como é que é isso? As pessoas às vezes não entendem direitinho. Vou te dar uma sugestão. Entre em contato nos telefones que estão divulgados na Pílula do Evangelho, para o pessoal te explicar melhor o que é o Uninamastê se você ainda não entendeu. É um processo simples que você estuda de casa, tem o meu suporte, o suporte, né, de toda a nossa equipe, com conteúdos mensais para te ajudar a melhorar cada uma das áreas da sua vida. Tá? Mas eu não quero te deixar mais confuso, não, porque tem gente que às vezes não entendeu ainda. Entre em contato com a gente ou nos liga, vai ser um prazer te receber, vai ser um prazer receber a sua ligação para poder te explicar e, consequentemente, você ter a chance de participar desse projeto histórico, maravilhoso, né, incrível, que já tem beneficiado muita gente. Muitas pessoas já têm se beneficiado do Namastê. Eu não estou exagerando, não. Ontem eu fiz uma live no Instagram, né, a gente passou aí das milhares de pessoas que assistiram e eu entrevistei uma das alunas que começou a estudar no sábado, ela já contando resultados incríveis que ela tinha tentado alcançar de muito tempo e não tinha conseguido. Né? Uma senhora de 43 anos, né, casada, com filha, buscando melhorar a sua relação com a carreira, com a vida, uma pessoa fantástica. E é bacana, porque você vê que são casos reais, parecidos com o seu, e que se outras pessoas podem, você também pode. Tá bem? Então, entre em contato com a gente, aproveite, só falta 4 dias, viu? Depois, ai... você só vai ouvir as histórias das pessoas que estão junto. Aí não pode, a gente te quer juntinho da gente. Beijo grande no seu coração, luz e paz sempre. Obrigado por compartilhar a sua pílula noturna do nosso amado Evangelho. E você já sabe. Até breve, meus queridos amigos. Até muito, muito breve.